Esta videoaula é a continuação da videoaula 5A, onde nós fizemos as configurações iniciais da área de trabalho para poder começar a fazer o desenho da planta baixa. Nosso objetivo, então, dessa videoaula agora é desenhar as paredes com os vãos das janelas e portas. Para isso, a gente vai usar o comando line, o comando offset e o comando trim. Notem que a dimensão da planta, pelas faces externas da parede, ela é 5,20 por 7,85 e é um retângulo. Então a gente vai desenhar um retângulo por linhas para fazer esse contorno da parede externa da construção. Então a gente entra no comando line, pode ser L Enter ou pelo atalho aqui do menu. Clicamos na tela, num ponto inicial. Lembrem-se que ali na caixa onde aparece o preenchimento azul é onde a gente bota a medida. Então a medida que eu quero, a primeira é 7,85, 7,85. Dou Enter para finalizar. Quando eu dou Enter para finalizar, notem que a minha linha está ficando inclinada. Então, antes da gente começar a fazer as linhas, a gente deveria ter clicado aqui nesse ícone do orto, que pode ser ativado aqui por baixo ou pela tecla F8 do teclado. Agora eu vou botar minha próxima medida, que é 5,20, 5,2, 7,85 e 5,2. Notem que a linha ela ficou branca, porque na verdade faltou um procedimento que a gente deveria ter feito antes de começar o desenho da linha, que é a criação das camadas de desenho. Porque essa linha branca ela está na camada 0 e a gente, na verdade, nós não devemos fazer desenhos nessa camada 0. Então, como é que a gente cria a camada de desenho? A gente clica neste ícone para criar as camadas de desenho. Vou aumentar um pouco a janela aqui. As camadas de desenho para que servem? Para agrupar nossos objetos, nossos desenhos por tipos. Por exemplo, no desenho de planta baixa nós temos o tipo das paredes, o tipo das esquadrias, o tipo dos textos, o tipo das cotas e assim por diante. E também para que a gente defina uma cor para esses tipos, porque esta cor depois ela vai ser configurada para sair com uma determinada espessura de traço. Bueno, então vou fechar aqui. Como é que eu fiz então para entrar nas layers? Eu cliquei aqui, poderia dar também LA Enter. Clico neste primeiro ícone, notem que aqui só está aparecendo a layer 0. Vou clicar nesse primeiro ícone, aqui para criar uma nova layer. Vou botar o nome de parede, que é o desenho que a gente vai fazer agora. E vou clicar aqui e vou botar a cor. A cor vai abrir essa janela da seleção de cores do AutoCAD. Tem várias cores, tem outras abas aqui, que a gente depois, mais adiante, quando a gente trabalhar comando de Ashura, a gente vai ver para que servem. Mas as cores que nós utilizamos, que são convencionadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas para Desenho de AutoCAD, são essas de baixo. Tanto é que quando a gente clica na cor vermelha, aparece escrito Color 1, aqui na parte de cima, ó, Color 1. Quando a gente clica na cor amarela, Color 2, na verde, Color 3 e assim por diante. E cada número da cor seria correspondente a uma espessura de traço. Então o traço mais fino é a cor 1 e o traço mais grosso seria a cor branco, essa aqui, que é o número 7. Então, como eu quero fazer paredes, e pelas convenções da ABNT as paredes elas têm que serem com espessuras de média grossa, eu poderia escolher ou a cor azul ou a cor rosa, que é o magenta que a gente chama. Vou escolher o magenta em função que ele aparece melhor na tela da área de trabalho, porque o azul fica muito escuro junto com a cor do fundo preto, não aparece direito. Então selecionei a cor, dei OK, posso fechar essa janela, vou ali para a janelinha das layers e a gente vai clicar e vai enxergar ali a parede, né, que a gente criou. Ah, mas aí eu já tinha criado em branco, o que eu faço agora? Não tem problema, seleciona por janelinha de seleção, clica e passa para a parede. Então agora nós já temos as paredes externas. Vamos começar então a fazer agora a espessura dessa parede externa.
Pelo desenho, a espessura da parede externa é de 0,15. Então, eu vou dar um offset. O comando offset, ele duplica o objeto com uma determinada distância. Lembram que a gente viu numa aula passada? Quando a gente ainda estava no encontro presencial, desculpem, mas nos vídeos é a primeira vez que vocês estão sendo apresentados ao offset. Então, o offset ele é um comando que ele tem esse objetivo de duplicar objetos. Ele copia um objeto com uma determinada distância. Então, a distância que a gente quer copiar essas paredes é de 0,15 para dentro dessas paredes, né, para a face interna desse retângulo. O atalho do offset é ou Enter, ou podemos ir neste ícone aqui, que ele também funciona como offset. Então, vou dar o Enter, vou digitar o valor, que é o que ele pede agora. Bom, especificar a distância, está escrito aqui, na barra de comando também está escrito especificar a distância, e por como aqui ficou azulzinho, significa que é uma medida que a gente tem que colocar. Vamos colocar 0,15, porque as casas decimais do AutoCAD são com ponto e não com vírgula. Isso é muito importante. Dou Enter, clico na linha que eu quero duplicar e clico para dentro do objeto. Clico na linha que eu quero duplicar e para dentro, porque ele vai para fora e para dentro, para dentro. Porque eu desenhei o contorno da minha construção pelas linhas externas. Acabei de fazer o offset, dou Enter. Notem que ficou esses cruzamentos das linhas. Depois a gente vai aprender como é que a gente tira com o comando Trim. Primeiro a gente vai fazer, então, essas paredes através do offset. A próxima parede que a gente vai fazer é a parede do banheiro, aqui do WC, que também está alinhada com essa daqui. Ela está a uma distância de 1,90 dessa parede de 0,15. Então a gente vai digitar o Enter. Vamos colocar o valor 0,15. Opa, 0,15 não, 1,90. 1,90, Enter, clicamos e clicamos para dentro. Agora a gente vai fazer a espessura da parede, que é 0,15. O Enter, 0,15, Enter, clica e clica. Então já fiz essa parede aqui. Agora eu vou fazer as outras paredes, que é essa do depósito, que é 1,50 com 0,15 e depois 1,60 e 0,15. Então vamos começar de cima para baixo, 1,50. O Enter, 1,5, Enter, clicamos, Enter. Offset de 0,15, que é a espessura da parede. Vou lá no desenho, olho de novo, 1,60, próxima. O Enter, 1,6, clico, o Enter, 0,15. Então, essa videoaula do 5, né, que está com a letra B, ela finaliza aqui em função do tamanho que tem que ser os vídeos. E no próximo vídeo a gente vai fazer então a abertura dos vãos, das janelas e das portas.